Bom, pessoal, boa tarde. Depois de ter visto na fase inicial aquela visão geral da parte de segurança, os princípios, cenários, tipos de ataque, depois a gente entrou em criptografia, esteganografia, e a gente vimos os componentes de segurança de rede, Firewall, IDS e VPN. Agora a gente vai para um outro cenário. A gente vai focar agora na prática como se dá o processo intrusivo. Só que também, para vocês terem a visão dos dois lados, vocês observarem a cronologia, o planejamento do primeiro bimestre, a gente mostrou primeiro os cenários, os conceitos, mostramos os cenários de insegurança, depois os elementos de segurança com criptografia, os passivos e os ativos, para poder tratar sistemas computacionais com o mínimo de segurança. O nome desse módulo, análise de vulnerabilidades, em tese, seria só o processo intrusivo. Mas eu dividi ele em dois também. A gente vai ver a teoria e as metodologias do processo intrusivo. Depois a gente vai para o outro lado. Nós vamos analisar vulnerabilidades que aconteceram. Ou seja, a gente vai analisar sistemas comprometidos. Para isso, eu, de forma pontual, separei alguns arquivos e principais características de máquinas comprometidas reais. Uma máquina que foi invadida, logicamente passou por um processo de análise na época, sanitizei, tirei as informações que denunciavam de quem era a máquina, para que a gente veja como é que se trata um incidente depois que ele acontece. Então esse módulo agora é análise de vulnerabilidade, mas a gente vai ver ele com a seguinte sistemática. Vamos dar essa visão geral, análise de vulnerabilidade, e a gente vai dar precisa falar de pentest, o teste de intrusão, que é uma consequência ou é uma nova metodologia mais agressiva de análise de vulnerabilidade. Depois, as características dos pentests e aí sim, análise de sistemas comprometidos. Esse último aí, geralmente, em disciplinas, em módulos, em cursos de análise de vulnerabilidade, a gente não vê. O análise de vulnerabilidade geralmente é pegar um sistema, pegar ferramentas, tentar comprometer e ver por onde entrou. Esse último aqui vai ser bacana, que eu vou entregar para vocês imagens de HD de máquinas que foram invadidas, para a gente ver e entender a cabeça do agressor, por onde foi que ele entrou, o que ele fez dentro. Aí fica bem bacana que a gente vê lá e low, né, dos dois lados. Então, para começar, os conceitos de análise de vulnerabilidade. É um conceito e uma prática que se popularizou na década de 90 até os anos 2000, para tentar ver o nível de comprometimento no sistema computacional. Análise de vulnerabilidades, ou seja, você vai olhar o quão está vulnerável. Seria equivalente a você botar cerca elétrica, botar segurança na sua casa, fechaduras novas e chamar uma pessoa e dizer, rapaz, veja aí se você consegue entrar de forma fácil. E aí ele dava uma geral, olhava e dizia, rapaz, sua janela, o trinco dela está meio ruim, troca ele. Ou então, baseado, e aí sim está mais próximo dessa analogia, baseado no que se espera, de um checklist de uma casa segura, aí era assim que funcionava. Ao invés do cara ir lá e meter a mão na massa, ele dizia, qual é o portão que você está usando? É um portão de ferro de tal grossura. Aí ele olhava a norma e dizia, então está seguro. Qual é a janela que você está usando? É tal. Então veja, eu estou fazendo essa analogia para mostrar que a análise de vulnerabilidade sempre foi necessário, mas dava uma falsa sensação de que ou estava vulnerável, ou podia ter um falso positivo ou um falso negativo. Podia ser que numa análise de vulnerabilidade dissessem que, fazendo ainda a analogia, a sua casa estava vulnerável e não estava. Rapaz, essa parede vai cair. E ela passou 100 anos e não caiu. Ou podia ser que ele dissesse, rapaz, essa porta é dura, e ele pega um alicate, dá um tapa e a porta abre. Pega isso agora e traz para a análise de vulnerabilidade. O cara ou o conjunto de pessoas que faz consultoria em análise de vulnerabilidade, executa testes, usa técnicas e ferramentas específicas para isso, identifica as ameaças de vulnerabilidades e faz um relatório. Esse relatório diz, baseado nas técnicas e ferramentas, nas normas, se o sistema está muito ou pouco vulnerável. Quais são as técnicas e ferramentas padrões, ou eram as técnicas e ferramentas padrões para se fazer análise de vulnerabilidade? Primeiro, footprint, que a gente já viu o que é.
a sondagem superficial do sistema, com técnicas não intrusivas, até o port scan, mais ideia de levantamento de usuários, website, política de segurança. Em seguida, o port scan de fato. E, finalmente, os scanners de vulnerabilidades. Aqui era o limite da análise de vulnerabilidade. Mas só que isso já dava muita coisa. O scan de vulnerabilidade era fantástico, botava vermelhinho, verde, amarelo, tá muito, tá pouco, e o cara preparava aquele relatório todo bonitão, dizia, ó, o que tá mais vulnerável na sua instituição é esse site. O que está menos vulnerável é o acesso a seu banco de dados, que está protegido. Muito formal. Né? Ele dizia baseado nas respostas que tinha das ferramentas aplicadas. Só. Aí o cara dizia, mas será que de fato o meu site está vulnerável? Ou tá vulnerável? Ia lá, por exemplo, e a versão que ele estava usando tinha aplicado um determinado patch que não estava vulnerável. Ou o contrário. Estava extremamente aberto se ele tivesse usado, por exemplo, vou lhe mostrar uma questão que era problemática na análise de vulnerabilidade. As normas, elas são direcionadas a ferramentas conhecidas, a ferramentas, configurações, sistemas conhecidos. Então, ele fazia um checklist lá de como deveria estar um servidor web seguro, aí passava por tudo. Mas aí tinha um módulo do servidor web que foi feito pela equipe interna do cara, que usou a metodologia caseira e estava extremamente vulnerável. Mas só que os testes não iriam identificar aquilo, por quê? Porque aquilo não era um serviço notadamente vulnerável. Percebe como não era tão real o negócio? Eu cheguei a ver situações em que um cara desenvolveu um sistema de upload de currículos. Né? Venha trabalhar conosco, aí mande seu currículo por aqui. O cara botava um PDF e dava um upload. E ele desenvolveu. E o fato é que a máquina do cara, ele fez uma análise de vulnerabilidade, a máquina foi comprometida e ele, mas como é que pode? A gente fez uma auditoria depois e descobriu que os caras fizeram o upload de um código malicioso, aí pegaram a URL de onde ela estava, executaram por um script via browser, o bicho abriu uma shell e ele entrou na máquina do cara. Pois é, mas nas ferramentas de análise de vulnerabilidade que ele usou, não detectou isso. Por quê? Porque era um módulo caseiro, era uma coisa doméstica. Enfim, então por essas e outras, a análise de vulnerabilidade precisava de um upgrade. Né? Mas mesmo assim, falando nessa época, e para fechar esse assunto, mostrar a vocês quais são ou quais eram as principais ferramentas de análise de vulnerabilidade. Os três primeiros, é engraçado que o pessoal adora acrônimo, igual a mim. Né? Eu sempre gosto de, acho que eu falei para vocês, nariz, SOF, por aí vai. Os caras botaram Satan, né? O Satan é Security Analyzator, Tabajara, não sei de quê. Aí depois veio o Saint, é o santo e o capeta, né? Depois a Sara, né? Sara de Abraão. Esses três caras aqui, na década de 90, eram o suprassumo dos sistemas baseados em web. Era bacaninha. Você abria um navegador, rodava ele, e via browser, você vasculhava a rede, vasculhava os sistemas e recebia. E ele dava um relatório todo bonitinho, HTML. Você exportava, fazia o relatório, ia lá e pegava o dinheiro e dizia, tá aí, tua bomba. Depois surgiu o Nessus. O Nessus, ele por muito tempo foi o bambambam, ou seja, por ser uma solução que tinha muitos colaboradores, que era baseada em software livre, e ser extremamente robusta, ela tinha um modelo cliente-servidor, e isso fascinava bastante, porque você botava a máquina que ia dar a pancada numa máquina robusta, e usava clientes mais leves para conectar nessa máquina e deixar o ataque rodando lá. Sem falar que o Nessus criou um esquema de plugins bem bacana, que o Saint não tinha, o Sara e o Satan. Vou nem falar esse nome que eu não gosto. Mas o Nessus, você tinha plugins. Então, por exemplo, saía um furo novo, foi divulgado um novo bug no Apache. Alguém pegava esse bug, estudava, fazia um exploit para explorar, e alguém que era do projeto Nessus criava um pluginzinho, a assinatura do ataque, e incorporava isso automaticamente ao Nessus. Então ele ficava bem atualizado para fazer análise de vulnerabilidade. A questão é que o Nessus, com o passar do tempo, alguns desenvolvedores tiveram uma visão mais comercial, queriam vender, ganhar dinheiro vendendo o Nessus e começaram a fechar plugins e criar versões comerciais. A equipe rachou, como vários projetos baseados em software livre acontece isso. E aí, o pessoal mais raiz do software livre, né, criou o OpenVAS. O OpenVAS nada mais é do que a continuação do Nessus,
na versão open source. Então, quem quiser usar ainda hoje, sem pagar nada e com suporte e desenvolvido e mantido por comunidade de software livre, um scan de vulnerabilidade, deve usar o OpenVAS. E a equipe do Nessus lá vende a solução corporativa, que é baseada no Nessus também, mas com algumas coisas fechadas que você tem que pagar por elas. E aí existem várias ferramentas de interfaces de acesso ao OpenVAS. O OpenVAS também é cliente-servidor. Um dos mais conhecidos é o Greenbone. O Greenbone é bem bacaninha. Você pode até num celular, no Raspberry, usar o cliente dele e pega uma máquina, por exemplo, você aluga lá na Amazon, bota na nuvem, uma máquina bem robusta, instala o OpenVAS lá, e aí você dá o comando do seu notebook e diz, olha, baixe as regras aí e sonde a rede que eu vou fazer uma análise de vulnerabilidade. Lembrando que a análise de vulnerabilidade é uma atividade ilícita. A gente não está falando aqui de ataque a redes. A gente está falando de simulação, ou seja, alguém ou de dentro da empresa, da instituição, da equipe de segurança está vendo o grau de vulnerabilidade ou alguém foi contratado para fazer uma consultoria externa para ver a análise de vulnerabilidade. Essa é a ideia. E fazer um relatório para isso. Enciumado pelo sucesso do OpenVAS, o velho Nmap, né, que era um port scanner, começou a criar parâmetros e plugins, na realidade extensões, que transformaram o Nmap de port scan em scan de vulnerabilidades também. Então o mais conhecido é o NSE, Nmap Script Engine, é NSE. O que é o NSE? É um pluginzinho, uma extensão do Nmap para turbinar ele e transformar ele também no scan de vulnerabilidade. Mas o Nessus é infinitamente mais completo para isso. É tipo aquela crise de ciúme que os roteadores tiveram dos firewalls. Eu quero ser um firewall na hora H, eles não, o que é que eu faço bem? Eu sou roteador, vou ficar na minha. Enfim, mas é uma ferramenta bacana também, o Nmap. E eu estou colocando aqui como scan de vulnerabilidade, mas botei um asteriscozinho ali, o Metasploit. A gente vai usar aqui. O Metasploit, ele é um scan de vulnerabilidade, mas ele é mais do que um scan de vulnerabilidade. Na realidade, ele já se encaixa na categoria de ferramenta de pentest, que é o nosso próximo assunto. Mas usar o Metasploit para encontrar vulnerabilidades, eu diria que é hoje o framework aberto mais adequado para você fazer isso. Muita gente colaborando. A pergunta, o Metasploit é melhor do que o Nessus OpenVAS? Sim, ele traz muito mais módulos, ele é bem mais completo, inclusive ele vai além da análise de vulnerabilidade. E por fim aqui, ainda como principal ferramenta de apoio, existem as ferramentas de bolso. Consultoria de segurança que se preza, gente que trabalha com segurança, não se baseia só em ferramentas, ele tem as técnicas dele, tem as ferramentas ali. Tem gente, inclusive, tem consultorias que tem 0 days pronto. Lembra que eu falei que era 0 day? Que é uma vulnerabilidade que ninguém ainda descobriu. Então, tem consultorias que vão fazer uma análise de vulnerabilidade quando vê o sistema está todo fechadinho, ele fica encabulado de entregar um relatório, está tudo fechado, aí diz, vou procurar um buraco lá que ninguém nunca descobriu em canto nenhum. Aí pega um 0 day e solta, diz, está furado aqui. Onde é que você viu isso? Eu descobri. E aí usa aquilo ali para dar uma justificativa da análise de vulnerabilidade. Mas isso termina sendo um pouco besta, é uma besteira, porque fazer uma análise e mostrar que o sistema está seguro é bom também, é saudável. Não é porque você está sendo contratado, sua empresa, para fazer uma consultoria de segurança, que você tem que encontrar uma brecha no sistema. O ideal é você validar a política de segurança. Dependendo de como você apresenta o seu relatório. Chegou no relatório e disse, olha aqui, todo o checklist que foi feito, deu tudo perfeito, isso aí é só o mérito da equipe interna do cara. Ok, então essas as principais ferramentas de apoio, e até o finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, isso era o que tinha para o mercado, para o ramo de checagem de consistência de política de segurança das instituições.